Vamos ler 2 Coríntios 12 a partir do verso 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz: para que eu não me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Eu quero essa noite falar sobre superando fracassos. Superando fracassos. Como bom filho de um professor de português que eu sou, eu começo quase todo sermão meu com a definição do dicionário sobre o assunto. E fracasso, segundo o dicionário, é a incapacidade de atingir um objetivo desejado ou esperado. A incapacidade de atingir um objetivo que você deseja ou que espera. Desde que o homem e a mulher pecaram lá no jardim do Éden, nós vivemos o maior fracasso de todos. E o nosso maior bem foi perdido, que é a presença de Deus. Gente, na presença de Deus você tem tudo que você precisa. A presença de Deus basta. O céu não é rua de ouro, o céu é a presença de Jesus. O céu não é só um lugar, o céu é estar com Cristo. Por isso que o céu do cristão começa quando ele entrega a vida para Jesus aqui embaixo, porque ele já tem a presença do Senhor. E por isso que o inferno, de quem está indo para o inferno, começa aqui também. Por quê? Porque a pessoa já vai sentindo a tristeza e a angústia que o aguarda. Agora, depois do fracasso no Éden, todos os fracassos se tornaram possíveis. Todos os fracassos passaram a ser opcionais diariamente. Por causa disso, nós precisamos entender melhor o fracasso para sabermos como lidar com ele. Porque uma coisa é certa: uma hora todos nós vamos fracassar. É impossível viver essa vida sem fracasso. E na verdade, as igrejas têm sido um lugar assim pouco acolhedor para pessoas que sofrem, exatamente porque a gente não criou um espaço saudável para as pessoas contarem derrotas. A gente só tem um espaço muitas vezes saudável para se contar vitória. Mas nem todo mundo tem vitória. E nem todo mundo tem vitória o tempo todo na vida. Você pega os personagens bíblicos, tinha hora de grandes vitórias e hora de grandes fracassos. Então a igreja tem que se tornar um lugar mais aberto, onde as pessoas podem chegar e falar assim: meu casamento deu errado. O que vocês podem, o que a igreja pode fazer? O que eu ainda tenho esperança para mim? Eu estou com depressão. O que vocês podem, o que a igreja tem, o que Deus tem para a minha vida? Então não podemos ser uma comunidade de fé que só acolhe gente que está vencendo, gente que está de glória em glória. Esse evangelho assim, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E ao falar aqui hoje sobre fracasso, eu pretendo exatamente, primeira coisa, deixar claro que o fracasso faz parte da vida humana. E eu vou falar mais: se a vida nossa não tivesse fracasso, ela seria muito chata. Já imaginou tudo dar certo? O tempo todo, toda hora. Se hoje as pessoas se matam porque as coisas dão errado, as pessoas iam se matar porque tudo dá certo. Não aguento mais não, tudo que eu faço meu dinheiro rende. Eu vou morrer. Não aguento mais não, todo mundo só me elogia. Não aguento mais não. Gente, a vida tem que ter obstáculo. A vida tem que ter luta. A vida tem que ter dificuldade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu aprendi muito sobre fracasso com meu time, o Atlético. Falar com você, que agora tem uma fasezinha boa aí. Mas eu peguei, filho, foi 40 anos. 40 anos onde a gente ganhava par ou ímpar. Celebrava o par ou ímpar. Ganhava mando de campo. Era fracasso, atrás de fracasso, atrás de fracasso. Tem mais alguém que sofre aqui com o Atlético? Deixa eu ver. Aí, um monte de gente nós temos que orar. Então, mas agora me pergunta, eu mudei de time?
Gente, eu já vi pessoa mudar de sexo, pessoa mudar de fé, pessoa mudar de país, já vi pessoa mudar de ideia política, já vi pessoa mudar tudo. Nunca vi ninguém mudar de time. Não é interessante? Sim ou não? É. Mesmo com os fracassos, mesmo com as derrotas. E será que o reino de Deus é menor do que um time de futebol? Não. Então eu quero te mostrar alguns segredos sobre o fracasso. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar um segredo muito grande, que são os dois tipos de fracasso. É sobre isso que eu quero falar hoje. Mas algumas coisas que a gente precisa entender sobre fracasso. Primeiro, só acontece com todo mundo. Todo mundo, só que em diferentes áreas. Então, por exemplo, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, a filha dele, eles não têm relacionamento. Ela decidiu mudar de sexo, ele não concordou, foi a maior briga, e todo o dinheiro do mundo não resolveu. A Lady Di, rica, riquíssima, princesa da Inglaterra, mas o marido dela ficava com outra mulher, e ela tentou arrumar um homem, e os dois bateram num poste, morreram. Michael Jackson, gente, talvez o maior nome da música pop em todos os tempos, superando até os Beatles. Ah, você queria ser o Michael Jackson, eu queria o dinheiro dele. Então também você vai receber uma bênção que é nunca dormir. O cara não dormia. Sabe como é que ele dormia? Anestesiado. E foi numa dessas anestesias que o coração dele não deu conta, porque você não pode receber uma anestesia toda noite. Ele recebia anestesia toda noite. Resultado, uma hora morreu. Por que eu estou citando aqui essas pessoas? Por que eu citei Elon Musk, Lady Di, Michael? Para ninguém aqui pensar assim, porque isso é um dos problemas do fracasso. É só comigo. Não, é todo mundo, bebê. É todo mundo. Só que o centro das vidas editadas, que é o Instagram, ele pinta para você uma história de que só você está sofrendo. Está todo mundo bem, está todo mundo sorrindo, está todo mundo com corpão, está todo mundo com alguém. Mentira! Primeiro segredo que você tem que entender sobre o fracasso acontece com todo mundo. Ô gente, de verdade, o nosso mestre, se for olhar, fracassou. Ele pegou uma igreja com 12 homens, 3 anos e meio depois ele entregou com 11. Qualquer um aqui que abriu uma igreja hoje, se souber falar blá 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 blá, sua igreja cresce. Cresce ou não cresce? As pessoas estão com sede de Deus, sim ou não? Sim. E ele terminou o ministério dele como? Morto, injustamente. Isso foi aos olhos humanos um fracasso, sim ou não? Sim, foi. Perguntar aqui quem quer ter o fim dele, ninguém quer. Segunda coisa sobre fracasso: só acontece com quem tenta. Quem fica dentro de casa nunca fracassa. Então agora nós temos dois tipos de pessoas no mundo: os que tentam e dá certo, e os que tentam e dá errado, e os Galvão Bueno, que é os que ficam sentados comentando quem deu certo e quem deu errado. E esse povo fica comentando, eles escrevem textão assim, ó, coloca lá para você: você é um canalha, absurdo, você é demais, eu te amo. Mas eles não produzem nada. Muita gente hoje não faz nada por medo de fracassar. Eu vi outro dia uma lápide no cemitério. Sabe o que estava escrito lá na lápide? Ele tentou. Eu queria isso na minha lápide. Ele tentou. Não precisa dar certo não, eu só não posso ir dormir sem tentar. Essa frase é bacana, ó. Todo mundo que tenta e fracassa está mais à frente do que aquele que nunca tentou. Quem tenta e fracassa tem mais aplauso e reconhecimento do que aquele que nunca tentou. Vou tirar a carteira de motorista. Você tira. Você pode bater o carro, você pode tomar uma multa, mas nós vamos tentar, não vamos tirar? Não vamos correr esse risco? Você pode casar e dar errado, e aí? Não, por isso eu não vou casar. Tá maluco? Você pode comer uma comida e passar mal. Ah, tive uma ideia, vamos ficar sem comer? Só te falar isso, eu já ouvi um barulho aqui. Por quê? Ficar sem comer não é uma opção. Então, segundo, fracasso é para quem tenta. Terceiro, ele não pode te paralisar. Qual é o problema do fracasso, gente? As pessoas param nele. As pessoas param no fracasso. As pessoas olham o fracasso como o fim. Fala comigo: o fracasso não é o fim.
Gente, é um episódio da série. Eu gosto de série, mas se você pegar a série no meio, você não entende nada. Eu gosto de série, mas você tem que pegar tudo e ir até o fim. Se você assistir só o meio, você vai falar assim: quem já reparou que meio de filme o capeta está sempre vencendo? Em meio de série, meio de filme, o inimigo está sempre por cima. Mas você tem que esperar a cena final. Você não pode parar naquilo que foi seu fracasso. Você tem que continuar. Você tem que seguir adiante. Como, pastor? Seguindo, arrastando, rolando, não importa, de skate, na enchente, no cipó, tem que ir. Você tem que sair desse quarto de horror que você entrou nele. Você tem que sair dessa situação que você fala: ai, isso aqui agora é o meu fim. Não é. Ô gente, se a pandemia, vou falar aqui, se a pandemia não acabou comigo, com você, o que vai parar? Nada. Sabe quem me para? Sabe quem te para? Só o Senhor Jesus. Até o dia que Ele falar: o Lucinho vai vir almoçar comigo, ninguém põe a mão em mim, ninguém põe a mão em você. Então você tem um salvo-conduto do céu para você continuar. Não importa o que você viveu, não importa os nomes que te xingaram, não importa o que você viveu, você não é um fracasso. Esse é o quarto ponto. Você não é o que te aconteceu. Você não é o que te aconteceu. Então, por exemplo, eu tive 3 pneumonias. Eu já tive 3 pneumonias na vida, um ano passado. Aí eu estou tomando vacinas contra a pneumonia. Ontem eu tomei a última, que eles falam que é a última, mas nunca é a última. Sempre tem mais um jeito de tomar mais dinheiro. Aí você pensa: nossa, mas você teve 3 pneumonias? Você é um fracasso na saúde. Ok, aconteceu comigo. Eu não lembro de eu ter levantado de manhã e falar assim: nossa, deixa eu ir procurar uma. Aí sabe que título você pode começar a ter? Eu sou uma pessoa da saúde abalada. A minha família, por parte de pai, todos a gente somos assim. A gente temos sangue grosso, a gente somos complicado mesmo. Não, por parte de mãe nós somos tudo assim. Todo mundo casa e separa, casa. A gente já casa com o cara para separar do lado. Tia Toinha, tia Chiquinho, meu primo, minha avó, meus bisnetos, tataranetos, todo mundo. Ei, você não é o que te aconteceu. Quem é você? Filho, filha amada de Deus. Pode ser um filho amado de Deus desempregado? Pode ser um filho amado de Deus com uma doença? E pode ser um filho amado de Deus milionário? O que vem depois nunca vai tirar seu título inicial. O que te aconteceu não é o que te define. O que te define é o que Cristo fez na cruz 2000 anos atrás. É aquilo lá que define a gente. Você não é um fracasso. Quinto, o fracasso pode virar uma grande oportunidade de aprendizado e de correção de rota. Sabe que eu acabei de ler um livro ontem sobre o sucesso financeiro da nação de Israel. O livro não tem nada a ver sobre Deus, só fala como que Israel, um paísinho com 1% da população mundial, virou um dos países mais ricos do mundo. Aí você sabe o que eles falaram lá? Que lá em Israel é chique a pessoa falar para outro assim: eu quebrei 10 vezes, eu quebrei 5 vezes, eu quebrei 8 vezes. Eles disseram que lá em Israel, quanto mais você quebra, mais as pessoas confiam em você. Porque lá eles sabem que quanto mais você teve uma experiência ruim, mais chance você tem de vencer lá na frente. Eu estava lendo um tanto de vezes que o Elon Musk quebrou. Eu estava lendo um monte de vezes que grandes empresários quebraram. Gente que quebrou e fracassou e faliu, essas pessoas na verdade têm mais condições de vencer lá na frente. Ninguém fala nada, olha que impressionante. Então vou citar aqui talvez o homem mais inteligente que o mundo já viu, Thomas Edison, inventor da lâmpada. Thomas Edison dizia que o fracasso era parte da descoberta. Olha o que ele disse: eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Ele tentou achar a lâmpada
descobrir a lâmpada 10.000 vezes. Ele fez 10.000 experimentos, 10.000 vezes deu errado. Mas uma hora ele fez, e aqui, ó, nós estamos aqui agora, está tudo iluminado por causa do Thomas Edison. Ele não dizia que era fracasso, era só uma preparação para a vitória. Ei, se você fracassou em alguma coisa, isso é só uma preparação para a sua vitória. É Deus alinhando e corrigindo sua rota para você chegar aonde Ele tem para você. Você crê nisso? Eu creio nisso. Vários fracassos na minha vida, escute o que eu vou dizer. Vários fracassos na minha vida me trouxeram até aqui. Os fracassos foram mais importantes para eu estar aqui agora, casado, com filhos casados, com netos. Os fracassos foram mais importantes do que as vitórias. Se você não souber aproveitar os fracassos, você não sabe aproveitar a vida. Ah, mas o que eu vou fazer com o fracasso? Tudo. O fracasso é o adubo onde nascem as melhores sementes. Um dia eu vi um girassol muito bonito assim, um girassol, uma flor girassol linda, e estava de longe. Eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, gente, tinha um cocô de vaca desse tamanho, e o girassol nasceu no meio do cocô. Eu fiquei olhando e falei: olha isso, Deus. Na coisa mais imunda e mais suja, nasceu a coisa mais linda. Você sabe o que Jesus apresentou para os discípulos quando Ele ressuscitou? Lê depois em João capítulo 20, capítulo 21. Quando Ele ressuscitou e Ele passou pela parede. Jesus é treta, cara. Passou na parede, sem importa, com o corpo doido dele, corpo que nós vamos ter igual. Quem está louco para ter esse corpo aqui? Para não ter que tomar banho, não ter que tomar vacina, não ter que, hein? Não ter que dormir. Jesus passou pela parede. Primeira coisa que Ele mostrou para eles foi o fracasso dele. A Bíblia diz que mostrou as suas feridas. Quando você não sabe reconhecer que o fracasso é bênção, você tenta esconder seus fracassos. Mas quando você entende que isso tudo é um treinamento para um futuro muito melhor, você começa a mostrá-las como troféu. Por isso que eu fiz um pacto com Jesus muitos anos atrás. Todo sermão meu, eu tento contar alguma coisa que eu fiz de errado, ou um pecado, ou eu tento ser o mais vulnerável possível. Por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas que ninguém chega aqui sendo perfeito. Pelo contrário, a pessoa chega aqui por admitir suas falhas, seus problemas, seus fracassos. Pergunta para quem está do lado: você é um fracassado? Se você for, está no caminho. Hoje eu estou lembrando aqui que um dia eu participei de uma rifa de uma bicicleta. Tinha 12 números só. Eu comprei 6 e eu perdi. Eu paguei a bicicleta. Eu tenho uma história de fracasso grande para contar aqui, mas eu prefiro que você entenda os princípios que eu estou falando aqui hoje, porque a Bíblia nos ensina que os sofrimentos se dividem em duas categorias. É isso aqui que é o principal que eu quero falar hoje. O sofrimento se divide em duas categorias. Primeiro tipo de sofrimento, primeira categoria: fracasso na vida de um cristão. Repita comigo: fracasso na vida de um cristão. Ninguém está isento. Ninguém está vacinado contra isso. Por exemplo, Paulo foi preso. Sabe o que ele tinha feito de errado? Nada. Outro exemplo: Davi teve problema com os filhos. Ele chegou lá e falou para os filhos: você é tudo louco? Outro exemplo: o profeta Elias teve depressão. Gente, esse exemplo aqui Elias orava, chovia. Orava, caía fogo do céu. O cara era um X-Men. O cara tinha poderes sobre a natureza, mas ele teve depressão. A Bíblia diz que um dia lá, uma mulher falou: eu vou te matar. Ele saiu correndo, entrou para o deserto. Oh my God, ficou todo dramático, todo draminha. Sentou debaixo de uma árvore lá e falou assim: eu quero morrer, Senhor, estou sendo perseguido. Deus falou: para de palhaçada, levanta.
Tem nada disso não. Tem nada disso. Aí sabe o que Deus falou com ele para acabar de quebrar ele? Você não é o único. Tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Quando você pensar que você é o único, que você é o único que quebrou, o único que está doente, o único sem dinheiro, o único que não tem ninguém, não! Tem muita gente passando a mesma coisa e continua firme de pé. Na vida de um cristão sempre tem problemas. Posso te falar uma coisa? Se não fosse as prisões de Paulo não tinha escrito metade do Novo Testamento. 4 epístolas dele ele escreveu da prisão, ou indo para a prisão. Tudo posso naquele que me fortalece foi escrito lá. Nós não teríamos isso. Deus tinha que parar Paulo para ele escrever. O que você vai escrever se você nunca viveu nada? Nenhum fracasso. Você tem que saber falar alguma coisa. Você vai num velório. Eu já vi gente ir no velório, gente. Se você nunca morreu um parente seu, vai no velório mudo, sai calado. A pessoa chega no velório e fala assim: Deus sabe de todas as coisas. Ah, cala a boca. Deita aqui também, morre também. O Senhor, né, é que sabe se ela ia desviar dos caminhos do Senhor. Vai para o inferno. Se você não sabe do que está falando, cala muito essa boca sua. Sabe quem Deus usa muito? Gente que Ele conseguiu fazer passar pelos sofrimentos e pelos fracassos e não desistiu. Essas pessoas são muito usadas por Deus. Sabe por quê? Porque um sofredor entende o outro, um fracassado entende o outro. Uma pessoa que passou dias difíceis consegue enxergar dia difícil no olho do outro e não vem para cá dar resposta pronta. O mundo está cansado de resposta pronta. O mundo está querendo gente que desça, seja empático, abrace e fale assim: eu estou com você. Não sei porque está acontecendo isso com você, como também não sei porque está acontecendo comigo, mas nós vamos caminhar junto. Amém? Então esses 3 homens passaram isso. Uma pergunta que muitos me fazem: Lucinho, por que gente cristã, santa e correta também fracassa? Porque a ideia é assim, né? Se eu estou fazendo as coisas certas, nada pode dar errado. Mentira, mentira. 3 respostas possíveis. Primeiro, se o fracasso fosse só para gente ruim, então todos seriam bonzinhos só por interesse. Uma hora o mundo ia fazer uma avaliação e falar assim: peraí, doença só pega em gente que não está na igreja. Peraí, ladrão só rouba quem não é dizimista. Peraí, quem não ora e não lê a Bíblia, só essas pessoas que têm sinistro no carro. Uma hora o mundo ia matar essa charada. E todo mundo ia vir para a igreja e ia servir Jesus assim: eu estou aqui, né? Você sabe, né? Eu preciso beliscar umas bênçãos aí. Eu vou ficar lá fora de bobeira? Não. Primeira resposta é a segunda: Deus nunca prometeu ausência de fracasso. O que Ele prometeu foi a presença dEle no meio do fracasso. Aonde que o salmista aprendeu quem era Deus? Mesmo que eu ande por um vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O salmista não sentiu Deus no vale verdejante, nas águas tranquilas. O salmista viu Deus no vale da sombra e da morte. Quem sabe você está aqui hoje no vale da sombra da solidão, no vale da sombra da doença, no vale da sombra do problema familiar. Gente, todas as famílias aqui têm confusão, todas, não olha muito não, que senão ele passa problema da sua família para o outro, um para o outro aí. Então para de olhar para a gente com essa cara assim: ai, se você soubesse o que tem lá em casa. É porque você não sabe o que tem na minha. Ignorância é uma bênção. Porque aí você pode olhar e falar assim: ai, eu queria uma família igual a do pastor Lucinho. Aí eu te dou aquela resposta clássica: você é bobo e sonsa. Não inveje ninguém. Viva você a sua história. Mostre suas marcas. Vira para o mundo e fala aqui: ó, fracassei aqui, fracassei aqui, fracassei aqui, mas eu continuo de pé. Terceira resposta: se tem um povo que pode sofrer, é o povo gente boa e crente.
Por quê? Porque com o comportamento deles, eles acabam revelando a glória de Deus para outros. A coisa mais chocante que médicos já viram foram pessoas desenganadas em leite. Eu já vi, porque eu já fui orar em tudo quanto é UTI. As pessoas ligam, pastor fulano está desenganado, vai lá. Eu chego lá, começo a orar com a pessoa assim, que pesava 80, está pesando 35 quilos. Na hora da morte, sabe o que a pessoa faz? Puro cadáver na cama. Porque ele vi, começa a cantar. Os médicos ficam assim, ó. Posso crer no amor. Que é isso? Eu fui visitar uma senhora, o pulmão todo tomado de câncer. Os 2 meninos, o filho dela daqui da igreja. Eu cheguei lá, conhecia muito ela. O médico falou comigo no corredor: ela morre hoje, tá? Ela morre hoje. Você despede hoje. Cheguei lá e fui cantar com ela. Oi, cheguei lá, todo alegre, do meu jeito. E aí, como é que a senhora está? E ela no respirador aqui assim, as 2 perninhas recolhidas. Não consegui falar nada. Aí, li o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Aí fiz uma piada, e os 2 filhos chorando aqui. E aí falei: vamos cantar? Gente, tem hora que o Espírito Santo acha que vai embora da gente, não tem explicação. Eu falei, olha que música que eu falei para cantar. Segura na mão de Deus. Ela tirou o respiradorzinho da boca assim e falou assim: não, pastor, esse não. Falei: não, irmã Maria, não, vamos cantar outro. Falei: não vou não, tá bom. Eu pensei, senão ela canta e morre aqui comigo. Eu vou pegar a fama de pastor coveiro. Ela falou assim: não, eu vou cantar. Respirando fundo, ela fez assim: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filha de Deus. Você cantar isso, todo tomado de câncer, isso é melhor do que 1000 sermões meus. Isso é melhor do que 100.000 sermões de todo mundo. Quem entendeu? Quando o sofrimento vem sobre a vida de quem sabe quem é, o mundo fica pasmo de ver que essas pessoas não negociam sua identidade em troca do fracasso. Esse é o primeiro tipo de sofrimento que tem. Qual é o sofrimento? O sofrimento na vida de um cristão. Agora vem o segundo, que é mais complicado. Segunda categoria é o fracasso na vida cristã. Fracasso na vida de um cristão é normal, é comum. Mas o fracasso na vida cristã, aí é complicado. Aí é muito complicado. Vou dar alguns exemplos. Davi adulterou, Sansão quebrou seu voto, e Pedro negou Jesus. 3 verdades sobre esse tipo de fracasso. Primeiro, muita gente prefere fracassar na vida cristã do que o fracasso na vida de um cristão. Muita gente prefere cometer um pecado do que perder um dinheiro. Muita gente prefere perder a fé do que alguém xingar, cancelar a pessoa. Infelizmente isso é verdade. Segunda coisa, o fracasso na vida de um cristão muitas vezes provoca o fracasso na vida cristã. Muita gente já falou para mim: Lucinho, é o seguinte, aqui na pandemia eu ouvi isso demais. Pastor, eu orei, jejuei, não sei por que Deus levou minha avó, por que Deus levou minha mãe, meu pai. Então, a minha fé que estava robusta, forte, eu agora vou abandonar a minha fé, porque o fracasso na vida cristã, que é comum todo mundo ter, todo mundo pode pegar um Covid, esse fracasso na vida cristã agora resultou no meu fracasso na minha vida de cristão. Eu largo Jesus por causa dos problemas, em outras palavras. Muitas pessoas já falaram isso comigo quando viveram um divórcio. Se Deus fosse comigo, se Deus me amasse, não tinha deixado o divórcio.
Mas peraí, você casou com uma pessoa tem vontade, sim ou não? Gente, quando o problema não tem vontade, é muito mais fácil de vencer. Um câncer é mais fácil de vencer, um desemprego é fácil de vencer, uma depressão é fácil de vencer. Mas você mudar a cabeça de um ser humano, você quer ver uma coisa? O seu marido, sua mulher pode decidir para o inferno, que dirá te deixar. Do mesmo jeito que um dia ela falou assim: eu te quero, viu? Ela pode olhar e falar assim: cansei. E eu vou falar dados atualizados aqui. Hoje em dia, eu, o pastor Flavinho, os pastores aqui da igreja, de cada 10 divórcios, 7 ou 8 é a mulher dando tchau. Inverteu. 20 anos atrás era o homem. Hoje as mulheres falaram: chega! Eu quero viver, eu quero pegar, eu quero beijar, quero ser beijada, eu quero amar. Eu sou da época que mulher de 60 anos largava o marido, ia fazer tricô e ia para Caldas Novas. Hoje, mulher de 60, só com silicone, uma boca carnuda, põe um aplique, umas unhas de gel, e ela vira metralhadora. Ela pega tudo, vira o Rambo, dá tiro para todo lado. Estou mentindo aqui, gente? Se as de 60 faz isso, e as novas? Eu vivi para ver mulher chegar em homem mais do que homem chega em mulher. Eu vivi para ver os homens querer mais jogar PS5. Muitas pessoas desistem de Jesus por causa dos problemas. Você nunca deveria fazer isso. Deve ter gente me assistindo aqui agora que fez isso. Toda igreja que eu vou pregar, nos últimos 20 dias eu preguei 16 vezes, em 7 cidades diferentes, em 4 estados do Brasil. Toda igreja que eu cheguei, alguém chegou perto de mim e falou assim: ô pastor, vocês tiram uma foto comigo? Tiro. É porque eu falo: de que igreja você é? Eu sou de igreja nenhuma, eu vim aqui só porque eu gosto de você. Mas em que igreja você está? Igreja nenhuma não. Ei, você que está me assistindo aqui porque você gosta de mim, pode parar de palhaçada, volta para a sua igreja agora, arruma um pastor, vai ser cuidado por alguém. Não adianta você dar o play no YouTube quando o capeta aparecer para você, não. É gente que decepcionou, é gente que largou. Não, que mais? Jesus predisse que muitos viveriam esse fracasso antes dele voltar. Sabe o que Jesus falou em Mateus 24:12? E por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriará. O que significa isso? O pecado vai esfriar a caminhada cristã das pessoas. E aí é um ciclo vicioso, porque quanto mais você peca, mais as coisas dão errado. E quanto mais elas dão errado, mais você peca. Aí quanto mais você peca, mais vai dando errado, e mais vai fortalecendo o seu pensamento que Deus não te ama. Se Deus me amasse, isso não acontecia. Mas você está vivendo uma vida de pombagira. Você está vivendo uma vida de comprar e não pagar. Você está vivendo uma vida de fofoca. Você está vivendo uma vida de mentira. Para! Mas às vezes que eu parei, as coisas também não melhorou. Você não pode mudar porque as coisas vão melhorar ou não. Você tem que mudar porque é assim que filhos de Deus agem. Filhos de Deus não são guiados pelo que é nada. Deu tudo certo, estou com Jesus. Deu tudo errado, estou com Jesus 3 vezes. Um dia eu estava orando, gente, e eu senti que a minha família estava vivendo um momento difícil. Eu estava brigando muito com a Paty, as coisas sumiam lá em casa, os meninos doentes, e uma hora um doente, outro doente, outro doente. Eu fui orar e falei: Jesus, é o seguinte, não estou entendendo nada não, mas está muito difícil isso aqui, poxa. Vem aqui, desce aqui em casa, Jesus, vem com os anjos, vem com os apóstolos, vem com quem tiver aí, que está difícil. E fui orando, falando, no meio da oração, eu nunca fiz isso, foi uma vez só. Eu virei e falei assim: Satanás! Eu só oro a Deus, eu não vou orar para o capeta. Mas no meio eu senti que eu tinha que falar alguma coisa para o demônio. Eu falei: sai da minha casa. Isso eu vou te falar uma coisa, hein? O marido dessa mulher e o pai desses filhos não morreu ainda.
Eu vou te falar uma coisa: quanto mais você jogar problema, fracasso e luta na minha vida, mais crente eu vou ser. Quanto mais você me atacar, mais para os pés do Salvador eu vou correr. Receba. Essa promessa você tem que fazer para Jesus hoje. Você tem que falar com Jesus: Jesus, ó, é o seguinte, vou caminhar com o Senhor, se der tudo certo, suave. Deu errado, estou com o Senhor colado 3 vezes mais. E se piorar, eu vou começar a cantar no meio da rua. O texto que a gente leu, gente, mostra o apóstolo Paulo vivendo um fracasso na vida, mas não fracassando na vida cristã por causa dele. Olha a situação. Paulo teve muitas revelações. O texto começa falando que Paulo foi no terceiro céu. Sabe o que é o terceiro céu? O primeiro céu é esse azul que a gente vê aqui, com nuvens. O segundo céu é aquele todo escuro, que é onde tem as estrelas. E o terceiro céu é onde tem a presença de Deus. Paulo foi até o terceiro, ele foi lá na presença de Deus, e a Bíblia diz que ele não pode revelar o que ele viu lá. Aí o verso 7 que a gente leu começa dizendo assim: para que eu não me exaltasse com a grandiosidade das revelações, foi-me dado foi me dado, ou seja, Paulo não buscou. Paulo não falou assim: nossa menino, estou precisando de um espinho na carne, deixa eu ir ali comprar um. Ele não arrumou confusão não. Ele não curtiu foto de mulher. Ele não era um homem casado curtindo foto de mulher no Instagram não. Ele não estava mandando DM pra gente sem vergonha não. Ele não foi atrás de problema não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele viveu, gente, um espinho na carne. O que é isso? Um sofrimento no corpo. Aí os teólogos discutem até morrer, se era um catarata, se era uma pressão alta, se era uma diabetes. Uma coisa todo mundo acha, é que era realmente algo físico, algo no corpo. Agora imagina, o cara orava, todo mundo era curado, e ele não tinha cura. Era para ele revoltar com Deus? Era para ele falar assim: que evangelho é esse? Onde eu que estou pregando não tenho o que o Senhor está mandando eu pregar. Eu quero informar para vocês que várias vezes aqui nesse altar e em outras igrejas que eu fui membro, eu falei de dízimos e ofertas passando severa luta financeira. Eu falava: Jesus, é piada isso, poxa. Eu tenho que falar de uma área que eu estou tomando na cara. Jesus falou: vai lá e fala. Aí eu subia: Jesus, me ajuda, Senhor. Aí eu sempre lia a Bíblia, mostrava alguma coisa, por quê? Não era na autoridade da minha experiência que eu falava, é sempre na autoridade da palavra de Deus. Na autoridade da palavra de Deus. Então Paulo recebeu, o que ele fez? Orou 3 vezes: Deus tira isso de mim, Deus tira isso de mim, Deus tira isso de mim. Deus tirou? Não. Ele falou: não, eu não vou te tirar, porque a minha graça te basta. O meu poder fica melhor no fracasso. O meu poder fica melhor na fraqueza. Aí Paulo conclui dizendo assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu entendi que quando eu sofro um fracasso, a glória de Deus pode brilhar ainda mais forte através de mim. Sabe o que é o problema da gente vencer? É que geralmente quando a gente vence, as pessoas dão mérito para a gente, mas quando a gente sofre, todo mundo só pode dar o mérito para Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Se você amanhã ganhar muito dinheiro, sabe o que todo mundo vai dizer? Poxa, você teve o tino comercial, hein? Você investiu na hora certa, no setor certo, ganhou, parabéns, hein? Você está atualizado, você está inteligente, você está ligado no mercado. Mas se você sofre um problema, não tem, só tem Ele para a gente olhar, só tem Ele para a gente pedir, só tem Ele para a gente clamar. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, o que a gente descobre aqui? Muitas vezes nós conseguimos evitar fracassos na vida, mas podemos e devemos lutar com as nossas forças contra o fracasso. Olha algumas coisas que a gente entende aqui. Fracassos podem, na verdade, te proteger e te treinar contra fracassos ainda maiores. Se Deus permitir você sofrer aqui agora uma coisa pequena, para você não viver lá na frente algo bem maior, você prefere, sim ou não? Por exemplo, o que é pior, o fim de um namoro ou o fim de um casamento?
Mas e quando o povo termina casamento, o namoro, como é que é? Eu não quero saber também mais de ninguém. Eu quero que o homem morra. Eu quero que a mulher morra. Eu estou falando porque eu lidei com essa raça a vida inteira. Adolescente, drama queen. Eu sento com a pessoa, espero ela respirar, falo assim: você não acha que se você levantar a cabeça um pouquinho, você pode olhar um pouquinho ali na frente e falar assim: ups, ele me livrou foi de um divórcio. Não, as pessoas querem sair de casa, quer que encontre a primeira pessoa, casa com a primeira pessoa, arruma o primeiro emprego no primeiro currículo que entregar, e vai dando tudo certo. Cara, sai desse mundo da Barbie. Sai dessa cidade cinematográfica que você está vivendo. Na vida não é assim. Quem entende o que eu estou falando? Abraham Lincoln, grande estadista norte-americano. Ele tentou para vereador, perdeu. Tentou vereador de novo, perdeu. Tentou para prefeito, perdeu. Tentou para deputado estadual, perdeu. Tentou para deputado federal 3 vezes, perdeu. Tentou para governador, perdeu. Tentou para senador, perdeu. Tentou para senador de novo, perdeu. Tentou para vice-presidente, perdeu. Tentou para presidente, perdeu. Tentou para presidente, perdeu. Na 12ª vez, ele venceu e foi um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos da América. Ele falava, sabe o quê? Eu só virei presidente porque eu não parei nos meus fracassos anteriores. O cara perdeu todo. Se você perde 10 eleições, o que você vai escutar? Para, só, vai viver, vai vender alfajor no sinal. Você não nasceu para isso, mano. Você está doido? Quem entende o que eu estou falando? Mas tem uma coisa: só quem vive o fracasso sabe o que Deus está fazendo na sua vida através do fracasso. Então tem gente que você pode ouvir, tem gente que você não pode ouvir. Deus estava, na verdade, protegendo Paulo de uma queda lá na frente. Paulo ia ficar orgulhoso, metido, e ia falar: eu fui até o 3º céu. Nem Pedro foi, nem João foi, nem ninguém foi. E a soberba dele ia jogar ele no chão. Deus estava protegendo Paulo com um fracasso pequeno, protegendo ele de um fracasso grande. Segundo, no fracasso, ore sem parar. Você não precisa se acomodar ao fracasso, mesmo que ele seja permissão de Deus. Quantas vezes Paulo orou no meio do fracasso? 3. Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória. Deus não fica triste de você orar e de você pedir alívio e socorro para aquilo que você está vivendo. O errado é não orar. O errado é falar assim: agora que eu já fiz de tudo, eu só posso orar. Não, nós temos que começar a orar hoje. Pedir para Deus: Deus, o problema não tem solução, mas está nas suas mãos. O que eu vou fazer? Gente, os dias estão muito difíceis. Ano passado uma mulher me procurou e falou assim comigo: pastor, eu estou de 9 meses, estou para dar à luz a qualquer hora. E meu primeiro filho, meu marido, me procurou hoje, falou comigo que está saindo de casa e vai morar com o namorado dele, que ele tinha antes de mim e eu não sabia. O que você tem para me dizer? O que você responderia? A minha resposta é que quando eu comecei a ser pastor, o maior problema que eu enfrentava, sabe qual era? Eu estou gostando de um menino da igreja, acho que ele não gosta de mim. Os problemas ficaram gigantes. Quem entende o que eu estou falando? Imagina você para dar a luz e a pessoa que mais tinha que te apoiar vaza, vai embora. Isso é um fracasso grande, sim ou não? Sim ou não? O que você acha que essa mulher devia fazer? Continuar. Se alguma coisa vai dar errado, se alguma coisa vai virar pecado, se alguma coisa vai desagradar a Deus, que seja o outro fazendo, não eu. Você deita chorando e levanta chorando, mas você fala: Senhor, eu não entendo porque isso está acontecendo, mas eu não fui buscar esse mal com as minhas mãos. Mas aí vai ficar injustiça pela injustiça. Hoje você está no fracasso, amanhã Deus muda a sua história completamente. Há um tempo atrás eu vi um homem largar a mulher. Ele já tinha 30 anos de casado com a mulher, os filhos tudo grande. Ele largou a mulher, pegou uma com menos da metade da idade
divorciou no papel, foi para a Europa, ficou lá com ela, casado. A mulher, gente, isso é ela que quis, tá? Ela ficou aqui, e ela não tirou aliança, e ela foi orando anos. Gente, eu vi esse cara largar essa mulher lá, voltar para ela, pedir perdão. Foi a única vez na história da minha vida que eu vi recasamento. Os filhos, o menorzinho desse tamanho aqui, entraram de dama. E o pai e a mãe entraram, chorava, as pilastras choravam, todo mundo chorava, porque a gente estava diante de um milagre gigante. Quem entende o que eu estou falando? Terceiro e último, para a gente orar: transforme seu fracasso em troféu. Depois de orar, Paulo entendeu que o fracasso dele era algo no qual ele devia se gloriar, ao invés de choramingar. Paulo entendeu, ele falou assim: portanto, eu me gloriarei na minha fraqueza, no meu fracasso, porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. E se eu te falar que Satanás quer você forte? Porque você forte é autossuficiente, você forte dá conta sozinho, você forte não precisa depender de Deus. Você forte fala: pô, minha conta bancária aqui, a minha lábia aqui, olha o meu visual, olha aqui meus amigos, olha aqui, olha aqui, eu faço o que eu quiser, eu não dependo de um Deus, eu não dependo de nada, eu resolvo minha treta. Não, quando a gente está fraco, a gente já senta na cama dizendo: Jesus, me dá a mão. Se o Senhor não caminhar comigo esse dia, eu não dou conta. Se o Senhor não me ajudar, eu não venço. E as lágrimas vêm fácil, e o louvor vem fácil. E você pega uma xícara de café e fala: obrigado, Jesus, por esse café. Café está tão caro, Senhor. Olha aqui, eu estou segurando um milagre. As ruas da Nova Jerusalém serão de café e azeite, e alguns poucos pontos de ovos. Eu vou encerrar contando a história de uma amiga minha que já morreu. Eu tinha uma amiga minha na igreja, uma jovem, solteira. Essa moça, uma filha, olha bem, ela cometeu um erro, teve uma relação com um cara, engravidou, o cara normal, pulou fora, e ela engravidou. Aí foi para a igreja, pediu perdão, mas ela sempre cantava no coral e ela tocava violino. E aí ela passou um período no banco, foi disciplinada, saiu, todo mundo olhava para ela e falava: essa aí é aquela que... Essa moça um dia chega perto de mim e fala assim: pastor, descobri que eu estou com câncer na mama esquerda. Foi lá, fez o exame, era maligno. Resumindo, teve que tirar a mama esquerda. Quando ela tirou a mama esquerda, ela apoiava o violino aqui, ela não podia mais fazer o esforço para tocar. Aí, e ela no culto, e ela louvando a Deus, adorando, perdeu o cabelo. Para homem, gente, perder o cabelo é maravilhoso, que nós homens não temos noção de... A gente é feio normal, mas para a mulher perder um cabelo é perder tudo. Passa um tempo, ela chega perto de mim e fala assim: pastor, descobriu que o câncer foi para outra mama. Fez o exame, teve que tirar as duas mamas. O médico falou com ela assim: nunca mais você vai tocar violino. Qual título você daria para essa mulher? Uma fracassada. Eu lembro o dia que ela chegou no culto e o coral foi tocar, e ela pegou o violino, colocou aqui. Gente, todo mundo chorava, porque a gente estava diante de um milagre. Essa mulher tocou, o céu desceu. Eu não tenho palavra para te falar. Ela tocou, gente, e foi a última vez que ela tocou, porque o câncer tinha espalhado. Ela foi, desobedeceu o médico, cantou, adorou, louvou, foi para casa, da casa para o hospital, do hospital para o cemitério. O que todo ser humano chamaria essa mulher? Fracassada.
O que o céu chama ela? Vitoriosa. Vitoriosa. Se você está procurando a vitória na ótica humana, você vai se frustrar hoje e para sempre. Mas se você está entendendo que o fracasso é parte do que Deus está fazendo na minha vida e na sua, para nos tornar mais parecido com Jesus, você vai encará-lo de outra maneira. Você vai parar de dizer por que, Deus, e vai começar a dizer para quê. Semana passada eu atendi uma moça com depressão. Eu sentado na frente dela, o Espírito de Deus falou comigo: sabe para que você teve depressão 3 vezes? Para ajudar essa moça. Eu falei: deixa eu te falar como é que é. É assim, assim, assim. Você vai fazer assim, assim, assim. E você vai procurar assim, 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 assim. É muito bom você ter sido fracassado numa área da vida. Depois você pega aquela área, levanta bem alto e transforma no seu troféu. Fala: aqui, Satanás, ó, vou esfregar na sua cara o que você quis para o meu mal. O meu Deus transformou em bênção na minha vida e hoje se tornou meu ministério. A minha história é através desse sofrimento e dessas marcas que eu tenho aqui, ó. E eu encerro dizendo: sabe o quê? Nós só vamos entrar no céu porque um dia Jesus fracassou. Ele fracassou para a gente não fracassar. Ele recebeu marcas para a gente não precisar ter. Ele teve a história dele arrancada no meio, para eu e você podermos continuar a nossa história.